Olá, gente. Meu nome é Yolanda Silva e hoje eu vou falar com vocês sobre o livro O Visconde Partido ao Meio, de Ítalo Calvino. Esta obra é uma obra pequena, simples. Eu a li em 3 dias, dividindo entre estudo, trabalho, etc e tal. E eu recomendo para uma curtição, uma diversão reflexiva, que é isso que nos interessa. A narrativa é em primeira pessoa. E o narrador personagem vai contar a história do seu tio. O seu tio é chamado de Medardo di Tirralba, que é uma terra ali que fica praticamente na planície da Itália, né? E logo no início, o narrador vai dizer que seu tio fora a uma guerra contra os turcos. E lá aconteceu um fato extremamente extraordinário, que é justamente remetendo para a capa aqui na frente, né? Que vai acontecer com ele. Ele praticamente vai ser dilacerado, terá uma das suas partes dilacerada. De início é isso que nós sabemos da história. O que eu achei interessante nessa história é que ela é curtinha, dá para perceber, né? Então, descrição é uma coisa que tem pouco aqui. Então, o narrador no início, ele não vai descrever, nossa, tá vendo uma guerra contra os turcos, tem catapultas, tem espadas, não. Há o diálogo, né? O narrador conta, né, ali que o Medardo, né, estava em seu cavalo, juntamente com seu escudeiro chamado Cúrcio. É Cúrcio o nome dele. Eu vou estar olhando meu roteiro aqui sempre. E aí eles vão andando, né? E aparentemente, né, o Medardo ele não sabe nada de guerra, não tem a menor noção de onde ele está se metendo. E ele vai andando ali, né? E ele vai observando uma coisa, aí o personagem, né, o Cúrcio, né, que é, eu falei dúvida, desculpa, o Cúrcio, ele vai explicando, olha, isso aí significa, e é interessante que neste diálogo, né, é um diálogo descritivo, não é um diálogo descritivo, é um diálogo em que a personagem Medardo pergunta e o seu escudeiro tira dúvida. E assim nós vemos a descrição. Por exemplo, há um fato interessantíssimo que há um determinado lugar que os cavalos, né, dos guerreiros ali que estão indo, né, que é Medardo, o Visconde e o seu escudeiro começam a se agitar. O nosso personagem aqui principal da história, ele pergunta, mas por que esse cavalo está tão assim irritado? Aí o seu escudeiro diz, olha, é porque é uma estratégia de guerra dos turcos de mandar os menores, né, os turcos menores virem arrancar as vísceras dos cavalos e os cavalos quando vê aquelas vísceras descendo, eles querem se deitar para segurar, né? E aí é uma estratégia que derruba os guerreiros e assim por diante. E é interessantíssimo, há outro momento também que ele vai explicar sobre a situação das mulheres na guerra, né? Que as mulheres estão ali lindas, né? Atraentes, aí o personagem, né, que é o escudeiro, diz, olha, Visconde, não olha para essas mulheres, porque ali só tem piolho, carrapato, percevejo e tudo de ruim que você poderia imaginar. Nem os turcos a quereriam como espólio de guerra, para vocês verem a situação das mulheres na guerra, né? E aí continua a história. De repente, lá, né, o general tá lá cheio de coisas e dá uma patente para o Visconde e manda ele ir para uma batalha e deixa que ele não tenha a menor noção de batalha. E ele não sabe uma coisa, eu acho que praticamente óbvia, né? Que você nunca fique na frente de um canhão, né? Porque se você ficar de frente com o canhão vai lhe lascar. Ou é para você ir pela lateral e por trás, você dá um jeito, mas ele foi de frente encarar um canhão. E aí o canhão vem, pá, né? Acerta um dos seus lados e ele é extremamente lacerado. E como nessa obra praticamente um realismo fantástico, os médicos é interessantíssima essa parte, porque os médicos, em vez de se interessar em curar pessoas que estão com a gripe, ou então que teve um braço cortado, uma perna, coisas mais curáveis, vão justamente se preocupar em salvar um homem que teve um dos seus lados, né, o lado esquerdo totalmente dilacerado. De modo que eles vão lá, juntam, mexem, coisa, porque eles gostam dessas coisas meio terríveis. É ali o Visconde Medardo volta para a sua terra, né, Tirralba, tipo assim, de forma extraordinariamente esquisita. De imediato, como o próprio Ítalo Calvino fala, né, no início, explicando a história pra gente, ele fala o seguinte: creio que divertir seja uma função social, corresponde à minha moral. Penso sempre no leitor que deve observar, absorver todas as páginas. É preciso que ele se divirta. É preciso que ele tenha
tenha também gratificação. Esta é a minha moral. Alguém comprou o livro, dependeu do dinheiro, investe parte de seu tempo nele. Deve divertir-se. Então, assim, de imediato, mesmo na guerra, mas assim, os absurdos do tio, do Medardo e a descrição dos turcos, como foi aquela guerra. Tem uma parte também engraçada que o Medardo ele quer lutar contra o menor, né? Ele diz, não, eu peguei o menor e vai lá, deixa que o menor, os turcos menores eram os piores, que eram aqueles que vinham, né, com aquelas armas e cortavam o ventre dos cavalos. Tem outra parte assim que é crucial, porque a história é dividida em três partes. Primeira parte é quando o Visconde é um homem inteiro, normal como nós, né? Parte boa, parte mal em si mesmo, né? Depois vem a divisão e depois vem o final da história que eu não vou contar, é spoiler, vocês vão ter que ler. Mas acerca da primeira parte, na introdução, né, Ítalo Calvino fala a seguinte coisa, diz, no coração não guardava nem nostalgia, nem dúvida, nem apreensão. Para ele as coisas eram inteiras e indiscutíveis. E assim era ele próprio. Se tivesse podido prever a terrível sorte que eu aguardava, talvez também a tivesse considerado natural e acabada, mesmo em toda a sua dor. Enfim, mais ou menos isso não, isso aconteceu, né? O personagem ele volta para casa, né, que é a sua terra, né? E ali o pai, né, desde que ele fora para o pai era um homem assim meio, vamos dizer, excêntrico. Ele gostava muito de pássaros e vivia lá num lugar que era cheio de pássaros no castelo lá. E não queria saber de convivência social, ele simplesmente deu os bens para o filho amado, esperando que ele voltasse. E quando vê o filho, né, voltando, o nome é bem, os nomes italianos são interessantíssimos. Aiolfo, se eu não me engano, o nome do pai do Visconde Terrabo é Aiolfo. Gente, é terrível. Eu amo ler, mas essa parte de pegar, aprender, é um desafio, mas ao mesmo tempo é bem gostoso, né? E aí, o tio, quando o tio volta, né? O narrador conta que o tio volta, o pai, né? É uma das cenas mais tristes desse livro, né? O pai dele que amava pássaros, de todos os pássaros, o mais lindo, mais lindo, mais lindo. Ele treina, né? Durante a época em que o Visconde estava na guerra, ele treina que o pássaro vá até a alcova, o quarto, né, do Visconde, para dar uma alegriazinha, né? E aí acontece uma coisa muito triste, gente, é uma coisa horrorosa. E eu não vou contar, mas vocês vão ficar curiosos, porque o que começa com esse pássaro acaba decorrendo na morte da personagem do pai, né, do Visconde, e aí vai derrocar em várias outras histórias terríveis aqui do livro, né? A história é um pouco cômica e ao mesmo tempo trágica, porque volta somente a parte ruim, né? É interessante que quando a personagem, o Medardo desce do navio, todo mundo fica procurando aquela parte que falta, né? Que é a parte esquerda, e ele tá vestido, né? Com aquele negócio todo. Então, assim, é algo terrível. E interessante é que o narrador da história é sobrinho, né? Verdadeiramente sobrinho biológico de Medardo. Só que ele é tipo um bastardo, porque a mãe dele era irmã do Medardo, do Visconde. Só que ela fugira para casar com um lenhador. Então ela fora tipo expurgada da família e despatriada e deserdada. Mas mesmo assim, e é interessante que o narrador ele tem essa flexibilidade, porque ele nem é servo nem é escravo. Também não é obrigado a ter a educação formal de um visconde. Então ele é livre, ele vive ali. E é interessante a descrição do lugar, né, do espaço, né? Eu já falei um pouco dos personagens principais, do narrador. E é interessante também essa questão do espaço. É praticamente uma típica terra italiana. As pessoas vivem fazendo com as uvas, fazendo vinho, né? O centeio. É interessante também que tem aqui as personagens huguenotes, né? Que é um tipo de religião diferente, que eu não sei explicar, não vou explicar. Eu vi até um filme de um determinado rei inglês, que ele era huguenote, teve várias brigas e tretas e tal. Então eles são esse povo que estão lá. E tem um médico muito excêntrico que ele vai resolver, assim, de certa forma, ele vai dar um desfecho legal no final da história. É um desfecho trágico legal, vamos dizer assim. Então, mais alguma coisa que eu gostaria de acrescentar é que o elemento feminino nessa história é muito interessante. O Medardo ficou ali a sua vida toda dividindo as coisas ao meio. Tudo que ele via, ele rasgava ao meio e destruía uma das partes, né?
e ele ficava tentando matar o próprio sobrinho, matar o médico, todo mundo ele armava alguma coisa para matar, mas nunca conseguia, graças a Deus. Chega um dia que ele vê uma moça lá, né, que é Pamela, uma pastora, trabalhando a lei e tudo mais, aí então ele resolve, ele quer se apaixonar por ela, mas ele fica imaginando como seria o amor dele por uma mulher, né, já que ele era um homem que só tinha metade mar. E aí, gente, vai dar uma reviravolta na história. Essa mulher não quer casar, os pais dela querem entregar, porque os pais, né, são interesseiros, querem ganhar, mas ela é muito esperta, ela foge. Essa mulher é extremamente extraordinária, ela é indispensável. Tem um mosquito aqui. Ela é indispensável no desenvolvimento, assim, do desfecho da história. Ela é a responsável por dar um desfecho interessante à história. Então, a partir desse momento, para de assistir porque eu vou dar spoiler, tá certo? Paro aqui. Linha geral, a narrativa é divertida, gostosa, simples, curta. Narrador em primeira pessoa, o sobrinho do Medardo, e ele vai contar a história do seu tio que foi para a guerra, sofrera uma grande, uma grande desfiguração, partido ao meio, voltou totalmente mal. A maldade dele chegava a ser insana, né, de tão mal que ele era. E aí chega um momento em que ele encontra uma jovem Pamela, se apaixona e por não ser correspondido, vai acontecer vários fatos interessantes. E aí vocês vão amar o final, com certeza será uma leitura muito agradável. É isso aí. Agora vai ter, talvez avisado que o spoiler vai vir, vou eu dizer mais ou menos o fim da história, mas não vou contar o final de todo. No fim da história, gente, veja só, é interessante que imagine que alguém que só tem o lado mal é um psicopata, né? Horrível. Imagine uma pessoa que tem um lado totalmente bom, seria bom, maravilhoso. É isso que a história vem nos refletir. Lá no meio da história, quando Pamela se apaixona, há um momento em que o tio aparece, faz coisa boa, depois faz coisas más. Depois o sobrinho vai descobrir que está contando a história que, na verdade, a outra parte do tio fora salva pelos os árabes, né? Que colocaram ungüentos e ele, depois de muitos anos e meses, voltou para a sua terra. Só que ele veio fazendo tanta coisa boa que ele virou tipo um eremita, um santo e tudo mais. Só que ele era tão bom, tão santo, fazia tanta coisa legal que chega a aborrecer as pessoas. É interessante que tem um lugar aqui que é uma região nesse lugar, que as pessoas que tinham a lepra, eram enviadas para esse lugar, que eu acho que é Prado do Cogumelo, um negócio assim. E aí, inclusive, a maldade do tio era tão grande que ele mandou a mulher que mais o amava, para aquele lugar, dizendo que ela tinha lepra, só que ela não tinha. Mas ela sabia mexer nos ungüentos e não pegou a lepra. Enfim. Então, nessa parte, na verdade, não é uma parte só que voltou, né? As duas partes foram salvas, né? Uma pelos cristãos, o outro pelos árabes. Só que aí ficaram um bom demais, um mal demais. Só que as pessoas acabaram se incomodando mais com a parte boa, porque a parte boa se intrometia demais. Por exemplo, os leprosos amavam tocar, mesmo com aquela doença se divertiam, se tocavam e tudo mais. Mas só que lá ia o Medardo bom, né? Se meter e botar ordem. Também nos huguenotes queria se meter no preço dos alimentos que eles deviam vender. De modo que as pessoas achavam o bom insuportável. E eu lembrei um pouco do Senhor dos Anéis, porque há um momento em que há um diálogo muito interessante entre Frodo e Gandalf. E aí Frodo disse, por que você não fica com o anel? Você vai conseguir resistir a ele. Fica com o anel. Aí Gandalf disse, não, o anel na minha mão seria o mal. Porque eu ia obrigar, de parceiro, ele diz, eu ia obrigar as pessoas a fazer o bem. Então, obrigar as pessoas a fazer o bem seria o mal. Então é bem isso, né? Então, essa é uma reflexão. Ninguém é totalmente mal, ninguém é totalmente bom. Nós somos essa confluência de ora sentimentos bons, ora sentimentos maus. E no fim da história, né, haverá um desfecho, porque eu não vou, o final eu não vou contar, né? Pamela consegue fazer uma armadilhazinha assim para casar, para se oferecer em casamento, né? Porque os dois já querem a parte boa, né? Que é o bom Medardo e o bom Visconde, e o Visconde que eles colocam assim, como insuportável, né? E aí eles dois chegam lá no casamento e vão, né, travar um duelo, e aí acontece um negócio bem interessante e é o desfecho da história. Então fica aqui a minha resenha, parênteses, comentário breve sobre o Visconde Partida ao Meio de Ítalo Calvino. Uma leitura indispensável para você que quer se divertir, ok? Então é isso. Tchau pra